Olá, pessoas! Tinha mais um vídeo meu aqui na internet e, como vocês podem perceber, eu não estou em casa, né? Eu estou num hotel, eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vou dar uma palestra hoje, daqui a pouco, e na sexta-feira eu vou dar mais uma. E quando esse vídeo sair aqui, já vai ter passado as duas palestras, então não estou nem aqui para fazer merchan, só estou para falar para vocês aqui o motivo de eu estar num cenário diferente. E eu vim aqui para conversar com vocês sobre o que a gente chama de EVA mitocondrial e Adão cromossomo Y, tá? Esses são termos aí que não são novos, não, eles são da década de 90, começo aí dos anos 2000, mas que agora, né, essa semana passada ali, eu tive uma conversa com um rapaz chamado João Paulo, que é criacionista, e ele demonstrou uma certa dificuldade de entender alguns pontos. Como essa conversa que eu tive com ele sobre EVA mitocondrial foi umas 5 da manhã, eu confesso que eu também não fui dos mais didáticos, tá? Eu estava cansado também, acabei sendo mais maçante do que didático. Então, eu achei que era mais fácil desenhar aqui, né, e demonstrar o que é a EVA mitocondrial, a mitocondriana, né, o que é o Adão cromossomo Y e o mais importante de tudo, né, que era o que eu estava tentando demonstrar, que eles não são os primeiros humanos que existiram, tá? E tampouco eles precisam ter sido contemporâneos, ou seja, não precisam ter se conhecido, né, um ao outro ou sequer nascido na mesma época. Então eu vou tentar demonstrar isso aqui do jeito mais didático que eu puder. Bom, então antes eu vou ter que explicar para vocês o que é essa tal dessa EVA mitocondriana e depois o Adão cromossomo Y. Então eu vou começar bem básico, tá certo? O que é uma mitocôndria? Mitocôndria, para quem não sabe, é uma organela que existe dentro das células, que a gente chama de eucariótica, né? Ou seja, aquelas células em que você tem o núcleo organizado, etc e tal, que basicamente inclui os animais, as plantas, os fungos e uma série de grupos que nós chamamos genericamente de protozoários. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de energia das nossas células, né? Então é através delas que acontece a queima celular, que produz o ATP, né? Que é a molécula que vai permitir que a gente continue vivo, né? Que a gente tenha energia para queimar. Mas quando você vai olhar uma mitocôndria, ela é uma organela muito diferentona. Por quê? Porque ela tem um DNA próprio. A mitocôndria, e no caso das plantas, além da mitocôndria, também tem o cloroplasto, que é a organela Bem-vindo a responsável pela Leitão.arte. fotossíntese, né, que também tem um DNA próprio. Existe uma ideia muito interessante sobre a origem dessas organelas com DNA próprio, que são... A gente tem praticamente certeza de que são bactérias que foram fagocitadas ali por células mais simples, né, lá do passado remoto, e que acabaram vivendo numa simbiose ali, né? Então seria a teoria endosimbionte, que eu não vou ficar abordando aqui, porque esse não é o foco do vídeo, e o rapaz lá, o João Paulo, também não concorda, porque é criacionista, né? Mas isso está bem fundamentado cientificamente, hoje não tem muita discussão com relação a isso não. Mas que seja, o importante é, as mitocôndrias possuem um DNA próprio, que não tem nada a ver com o DNA do núcleo das células. No caso, o DNA do núcleo das nossas células é aquele que é herdado metade do pai, metade da mãe, e que vai formar quem nós somos, né? Vai formar o nosso corpo, né? Enfim, tudo. E o DNA mitocondrial, ele não influencia nisso. A composição do DNA mitocondrial não faz nenhuma diferença para sua vida, tá certo? A única diferença seria se ela parar de produzir energia, né? Porque aí você vai ter algum problema ali, ou se ela produzir energia demais, você pode se beneficiar, enfim, não sei. Mas ela não faz nenhuma diferença para determinar as características físicas que você vai ter. Tá certo? O DNA mitocondrial, ele é independente, ele é isolado. Mas aí alguma pessoa que esteja ouvindo aí, que não conheça nada sobre mitocôndria, mas que esteja ligando o Lé com Cré, já vai estar se perguntando, Pirula, mas se não tem nada a ver com o DNA nuclear e a herança do pai e da mãe, etc e tal, da onde vêm as nossas mitocôndrias? Como a gente herda isso? Né? Se ela não tem relação nenhuma com a nossa genética parental, da onde que herda a mitocôndria? E pois bem, a gente tem que lembrar que nós somos gerados através do encontro de um espermatozoide com um óvulo, né? No caso, um ovócito, né? Cata. Enfim, e aí depois vira o zigoto. E aí eu tô Bem-vindo a falando de seres Leitão.arte. vivos com reprodução sexuada como um Oséias todo, tá? Não tô falando Leitão. só de ser humano, tô falando de tudo. E Bem-vindo esse a óvulo, ele Leitão.arte. possui todas as organelas ali para que seja uma célula funcional.
Enquanto que o espermatozoide é uma célula desmontada, digamos assim. Como ela é uma célula que é rapidinha, ela precisa correr bastante, ela perde a maior parte das organelas e das coisas ali que vão só gerar peso e retardar essa natação ali do espermatozoide. Então, as mitocôndrias que existem dentro do espermatozoide, elas servem para dar energia para que ele continue se movimentando, mas quando ocorre a fecundação com o óvulo, o espermatozoide deixa todas essas mitocôndrias para fora, junto com a cauda. Ele perde tudo. Por quê? O óvulo, ele já possui tudo que é necessário para começar o processo embriológico. A única coisa que falta para começar é a metade, né, de DNA que vem com o espermatozoide. Tirando isso, o espermatozoide não contribui com mais nada. Ela. Então, a gente Bem-vindo a herda as nossas Leitão.arte. mitocôndrias do lado feminino, porque os espermatozoides perdem as mitocôndrias assim que eles começam a entrar no óvulo. Como eu falei na discussão com o rapaz, existem sim casos de mitocôndrias de espermatozoides que acabam entrando no óvulo também. Isso já foi documentado, então é possível sim você herdar mitocôndrias do lado paterno, que vão misturar com a do lado materno, porque essas não tem jeito de você eliminar, estão lá no óvulo, só que isso é muito, muito, muito raro. Ou pelo menos até onde a gente consegue detectar é extremamente raro, então eu não vou nem considerar aqui para o bem do nosso exemplo, tá certo? Enfim, herdamos as mitocôndrias das nossas mães. E essas mitocôndrias, elas se reproduzem por divisão simples. Não tem reprodução sexuada entre elas. Elas simplesmente se dividem e, enfim, quando rola uma divisão celular, vai umas para lá, umas para cá e vão se mantendo. Isso quer dizer que elas não possuem aquela recombinação genética que os seres vivos de reprodução sexuada possuem, que gera variabilidade. E aí você vai se perguntar, mas que diferença isso faz? Bom, faz bastante diferença. Aqueles genes que impactam no nosso aspecto físico, eles estão sujeitos à seleção natural. Ou seja, quando você tem um indivíduo ali que tem um corpo, né, um organismo que possui características que podem ser selecionadas positivamente pelo ambiente, ele vai reproduzir mais, etc. e tal, enquanto outros vão desaparecer, né? Então esses genes, que são os genes nucleares no caso, eles estão sempre sujeitos a flutuações derivadas da interação com o ambiente. No caso das mitocôndrias, não, porque como eu falei, não faz a menor diferença se a sua mitocôndria tem ali uma alteração genética X ou Y, porque ela não vai codificar nada no que diz respeito ao seu aspecto, pro que vai ser o diferencial para a sua sobrevivência. A única coisa que importa é que ela esteja funcionando, né? Se tiver uma mutação genética na mitocôndria a ponto dela parar de funcionar, aí sim vai ser um problema. Caso contrário, isso não vai ter grandes relevâncias. Só que como acontece com todos os organismos vivos hoje, tenham eles reprodução sexuada ou não, na hora da divisão ali, da reprodução, eventualmente acontecem erros de cópia, né? Alterações, que a gente chama de mutações. E isso acontece o tempo todo, de maneira usualmente aleatória. Como as mitocôndrias não possuem recombinação gênica para a sua reprodução, porque elas se reproduzem de maneira assexuada, então essas alterações pequenas que acontecem, elas acabam sendo muito informativas para a ancestralidade, porque elas acontecem numa determinada linhagem e não vão se misturar com outras. Então é por isso que o DNA mitocondrial ele é muito utilizado para fazer análises de parentesco, análises de ancestralidade comum. Seja dentro da espécie humana, seja dentro de outras espécies que não humanas, seja na relação entre as espécies, ok? Então, isso posto, né, acho que dá para entender aí a relevância do DNA mitocondrial. Eu vou ajustar um pouquinho a altura da câmera aqui, eu não sei por que. Agora sim, agora tá melhor. Por que eu tava falando? Tô cortando metade dos meus cornos aqui. Pois bem, só que, né, como eu falei, isso é só linhagem maternal, né, matrilinear, né? Então, tipo, eu tenho as mitocôndrias da minha mãe, que herdou as mitocôndrias dela da mãe dela, que herdou as mitocôndrias dela da minha bisavó materna, né, da mãe dela, e aí por diante, né? Então, se eu fizer uma análise mitocondrial minha, e eu já fiz em vários laboratórios diferentes, ela só vai me dar informações dessa linhagem matrilinear Bem-vindo a extrema, né, Leitão.arte. digamos assim. Não há informações sobre a mãe do meu avô, por exemplo, de qualquer um dos lados, sobre a mãe do meu pai, etc e tal. Então é só de uma linhagem matrilinear. E aí a gente acaba ficando com muita ignorância em relação ao lado paterno, né, ao lado patrilinear.
Será que existe alguma parte do nosso DNA que tenha essa característica particular das mitocôndrias, né, de não recombinar tanto assim, a ponto da gente poder utilizar para traçar ancestralidade? E pois bem, para nossa sorte, tem sim, que é o cromossomo Y, que a gente herda do lado masculino. Né? Para quem tem alguma familiaridade com genética, sabe que a gente tem 23 pares de cromossomos. Né? São 46 no total, mas são 23 pares. Por quê? Porque a gente tem duas cópias de cada um. Então a gente tem dois cromossomo 1, dois cromossomo 2, dois cromossomo 3, papapá, e quase todos eles são o que a gente chama de cromossomos autossômicos. E a gente tem um par que é de cromossomos sexuais. No caso de pessoas do sexo feminino, salvo algumas exceções, a gente tem, em linhas gerais, dois cromossomos X, que são cromossomos grandes, são cromossomos com braços bem desenvolvidos. E no caso de indivíduos do sexo masculino, geralmente, né, tirando exceções também, a gente tem um cromossomo X e um cromossomo Y, que é muito pequenininho, ele é muito desmontado, digamos assim. É um cromossomo que perde quase todos os elementos ali, salvo alguns genes que são muito, muito, muito importantes. E esse cromossomo Y, junto com o cromossomo X, na hora de fazer aquela recombinação genética típica da reprodução sexuada, eles não conseguem emparelhar para conseguir trocar o material genético. Então, os outros cromossomos, que as cópias são de tamanho igual, você tem ali o emparelhamento, né, e aí a possível troca de material genético. No caso do cromossomo X, né, que é compridão, e o cromossomo Y, que é curtinho, não tem como emparelhar. O processo de emparelhamento geralmente começa encostando as pontas, né, e é o máximo que eles fazem. O cromossomo X ele dobra, ele encosta as pontas aqui no cromossomo Y, só que o meio não recombina, o meio do cromossomo ali não recombina de jeito nenhum. Isso significa que o cromossomo Y acaba tendo características parecidas com as das mitocôndrias no que diz respeito ao fato de que ele praticamente não é herdado de forma sexuada. Né, ou seja, com reprodução sexuada. Ele é herdado sem misturar com o DNA do cromossomo X de nenhum deles. E aí a gente consegue também, né, ver quais são aquelas pequenas alterações aleatórias que vão acontecendo com o tempo e tentar traçar uma ancestralidade com o cromossomo Y, tá certo? Então, a gente tem como traçar a ancestralidade dos seres vivos, né, tanto da nossa espécie quanto das outras, usando o DNA nuclear. Óbvio que tem. Só que ele é um material que sofre muita influência ali da seleção natural, do ambiente, né, enfim, de outras coisas. Né, inclusive ali, né, as duplicações gênicas têm um efeito na sobrevivência do indivíduo, tal, não sei o quê. Então, não é uma coisa tão simples. No caso das mitocôndrias e do cromossomo Y, a herança é muito mais, entre aspas, limpa, digamos assim. Ela sofre menos interferência. E pois bem, e lá pelos anos 90, mais ou menos, começaram a ser feitos estudos para tentar entender a nossa ancestralidade, né, de outras espécies também, mas eu vou falar aqui só da humana, né, para ver como foi o nosso padrão de evolução e distribuição pelo planeta. Né, que é basicamente aquilo que eu conto naquele meu vídeo de evolução e dispersão dos hominídeos, né, que tem 2 horas de vídeo. Quando fizeram esses estudos, né, foi mais de um, tanto com mitocôndrias quanto com cromossomo Y, chegaram à conclusão de que os nossos ancestrais vieram ali do nordeste da África, né, principalmente ali Etiópia, Quênia, que é da onde a gente acha, né, os esqueletos mais antigos já da nossa espécie, né, do homem moderno. Então fez todo sentido, né, corroboração, tal, não sei o que, ciência e maravilha. É isso que a gente esperava. Só que, o que acontece? Deram o nome para esses, digamos assim, para esses ancestrais que foram encontrados de Eva mitocondriana e Adão cromossomo Y. Usaram essa nomenclatura da mitologia judaica, que também é a mesma do cristianismo e, portanto, é familiar a praticamente todo mundo, para denominar esses ancestrais. E isso acabou gerando uma confusão com criacionistas, exatamente como João Paulo, que entende que isso seria um sinal de que foi encontrado o Adão e a Eva e tal, não sei o quê, né? Tanto é que depois houve até uma certa discussão de que talvez não tenha sido uma boa ideia usar esses termos, né, esses nomes, para esse tipo de estudo aí, né, de mitocôndrias e cromossomo Y. E aí a gente chega na parte que me motivou a gravar esse vídeo, né, que é tentar explicar para vocês de maneira bem didática, ou pelo menos eu vou tentar, né, aquilo que eu não consegui para o João Paulo, que ele não entendeu. Que por que quando a gente fala de Eva mitocondriana e Adão cromossomo Y, nós não estamos nos referindo aos primeiros indivíduos da nossa espécie que existiram no mundo,
e também porque é que não necessariamente eles conviveram um com o outro. E o principal que a gente precisa frisar para entender isso é o que está escrito em todos os artigos, né? Que a gente está falando do ancestral em comum mais recente entre todos os seres humanos vivos hoje. E não o ancestral em comum mais recente de todos os seres humanos que já existiram. E eu vou usar aqui um exemplo que certamente o João Paulo e todos os outros criacionistas vão entender. Eu vou tentar demonstrar usando como exemplo, uma genealogia bíblica. E pois bem, eu vou tentar então agora, usando as narrativas e genealogias bíblicas, explicar por que é que a Eva mitocondrial e o Adão cromossomo Y não são necessariamente os primeiros indivíduos da espécie e também que eles não necessariamente precisam ter se encontrado, ok? Porque eles dizem respeito ao ancestral comum mais recente. A primeira mulher, segundo a narrativa bíblica, foi a Eva, tá? Eu vou representar ela como um circulinho e é ela que vai passar as mitocôndrias, tá? Então, à medida que eu for fazendo os desenhos aqui, vocês entendam como a distribuição das mitocôndrias. E o primeiro homem teria sido o Adão, eu vou colocar aqui como um triangulinho verde, tá certo? E ele vai distribuir os cromossomos Y. Eu nem vou entrar aqui na lógica do Caim que matou Abel, ou Abel que matou Caim, eu nem lembro mais, ou então das filhas, lá Sete, não sei, tá? O que importa é, a partir daqui, você teve a reprodução da espécie. Então, colocando aqui cada um desses ramos, tá? Seria uma árvore genealógica aqui, pai, mãe, filho, tal. Né? No caso aqui só masculino, né? Porque nem todo mundo tem cromossomo Y, né? Enfim, então tá aqui, ó, teve a reprodução aqui de muita gente e vou colocar então agora aqui a mitocondriana. No caso da mitocondrial, tanto machos quanto fêmeas herdam as mitocôndrias, mas só as fêmeas passam para frente. Então, não necessariamente vai obedecer as mesmas linhas aqui, tá? Então eu vou desenhar por cima de outra forma, mas é só uma representação estética, tá? Não vou ficar colocando indivíduo por indivíduo aqui, porque não tenho tempo para isso. Tem um monte de traço que termina no nada, né? Porque muita gente morre sem ter filhos, certo? Também tem muita gente que, por exemplo, só tem filhos homens, aí não passa o DNA mitocondrial, e muita gente só tem filhas mulheres, aí termina a linhagem do cromossomo Y ali. Vale lembrar que a narrativa genealógica bíblica, ela não se sustenta em nenhuma avaliação científica racional da realidade, tá? Nenhuma. Seja na antropologia, na genética, na historiografia e tudo mais, isso daí não se sustenta. Mas eu estou usando essa lógica aqui justamente para que as pessoas que são literalistas, biblicistas, entendam. E, para mim, não é muito diferente do que fazer, por exemplo, uma genealogia, sei lá, dos reis de Gondor, do Senhor dos Anéis, entendeu? Eu entendo isso como uma ficção e portanto, não é um problema para mim representar essa ficção, tá certo? De uma maneira, tipo, usar como base para uma representação gráfica aqui. Tá? Então tá aqui. O pessoal se reproduziu, né, e espalhou a humanidade para todas essas linhagens aqui, tá bom? Isso segundo a narrativa bíblica. Então eu faço uma pergunta para vocês aí que estão me ouvindo. O ancestral comum mais recente de todos os seres humanos vivos hoje, no que diz respeito ao cromossomo Y, quem é? Quem é? Bom, vocês vão me dizer que é o Adão, certo? Errado, não é o Adão. Por que que não é o Adão? Porque segundo a narrativa bíblica, em determinado momento, Deus resolveu matar todo mundo afogado porque o mundo estava ficando muito violento, né? Então Deus, para acabar com a violência do mundo, matou todo mundo afogado, né? Enfim, entenda como quiser. E aí só sobrou uma família, a família do Noé. Muito bem, aqui ó, o Noé e a esposa dele, que ninguém lembra o nome, e até aonde me conste, Noé teve 3 filhos. Né? O Cã, o Sam, sei lá quem, mas não sei o que lá. Tá aqui.
também sobreviveram as esposas, né, dos filhos do Noé. Então tá aqui, ó. Então na arca lá do Noé você tinha 8 pessoas. A partir deste ponto é que, segundo a narrativa bíblica, novamente, né, repetindo sempre isso, é que surgiram as pessoas mais aparentadas com os humanos vivos hoje, certo? Segundo os biblicistas. Então tá aqui. Lembrando que isso não tem nenhum respaldo na realidade, mas para o bem do exemplo, estou aqui usando, tá? Então, a partir do momento que você tem isso, deixa eu terminar de desenhar aqui então. Então tá aqui. Os cromossomos Y, todos distribuídos a partir do Noé. Então, o ancestral comum mais recente no que diz respeito ao cromossomo Y de todos os seres humanos vivos hoje, segundo a narrativa bíblica, não é o Adão, é o Noé. Porque todas as outras linhagens de cromossomo Y morreram aqui no dilúvio, certo? E Noé teve aqui, né, os seus filhos, tal, não sei o que passaram esse cromossomo Y para frente. Tá vendo por que eu disse que o mais recente é talvez a coisa mais importante dessas pesquisas sobre DNA mitocondrial e ancestralidade, etc e tal, e DNA do cromossomo Y também? E é isso que o João Paulo não entendeu? Quebramos então uma das coisas que o João Paulo e outras pessoas pensam, né? Como eu falei, o ancestral comum mais recente de todo mundo vivo, que foi o que eu fiquei insistindo para ele, né, e não das pessoas que já morreram, o ancestral comum mais recente de todo mundo vivo, no caso, não é o primeiro homem criado por Deus na narrativa bíblica, não é o primeiro indivíduo do sexo masculino da espécie, ok? E a mesma lógica a gente pode aplicar para a Eva mitocondrial. Então, do mesmo jeito, né, podemos dizer que o ancestral comum mais recente da espécie humana no que diz respeito a mitocôndrias é a esposa do Noé, certo? Errado, não é a esposa do Noé. Por quê? Porque Noé só teve filho homem, segundo a narrativa bíblica. E filho homem não passa o DNA mitocondrial. Então as mitocôndrias da esposa do Noé, que ninguém sabe nem o nome, morreram com ela, segundo a narrativa bíblica. Os DNAs mitocondriais que passaram para o resto da humanidade são os das noras do Noé. Aqui também ninguém lembra o nome. Então, vamos lá, vamos espalhar aqui. E daria para fazer até um coloridinho diferente aqui, que eu não tive essa ideia antes, né? Mas para colocar aqui um coloridinho diferente, para mostrar que cada uma das noras dele teria um DNA mitocondrial diferente. Eu vou fazer isso agora aqui, vai ficar feio, mas também o importante não é ficar bonito, né? O importante é vocês entenderem. Não deu muito certo porque eu não tenho uma caneta com uma outra cor, né? Aqui, porque aí seria, o DNA mitocondrial azul aqui da esposa de um dos filhos do Noé, depois aqui outra, mais com cor preta, e a outra ficou vermelha que repete a da sogra, mas no caso da sogra não conta. Ok? Então, no caso da Eva mitocondrial, ela não é a da esposa do Noé, é a das noras. E da onde veio o DNA mitocondrial das noras? Veio destas linhagens aqui que foram extintas no dilúvio, certo? Segundo a narrativa bíblica, Deus matou toda a família dessas esposas, né? Ninguém não se importava. Mãe, pai, irmãos, isso aqui que se exploda, né? A família delas não conta, né? Foi todo mundo morto de maneira impiedosa. Mas vieram destas linhagens aqui que foram, né? Foram todas mortas no dilúvio. E essas linhagens aqui, aí agora eu vou pegar uma cor diferente só para ficar uma coisa mais ilustrada, vai? Porque senão também começa a ficar tudo igual. Traçam de provavelmente outras linhagens aqui para trás que em determinado momento chegam na Eva. Aqui une as linhagens todas referentes ao parentesco das noras do Noé. Então, nesse caso da Eva mitocondrial, a gente pode dizer que a ancestral comum mais recente de toda a humanidade no que diz respeito a mitocôndrias, essa sim teria sido a Eva, pela narrativa bíblica. Isto significa o quê? Que a gente consegue provar um outro ponto do que eu estava querendo explicar para o João Paulo desesperadamente e ele não entendia.
o Adão cromossomo Y não precisa ter sequer convivido ao mesmo tempo que a Eva mitocondrial. Não conheço nenhum biblicista que diga que Eva conheceu Noé. Não conheço. E aqui, eu não sei quanto tempo que eles colocam de separação. Aqui, sei lá, 1.500 anos, 2.000 anos, sei lá, qual é o tempo que os criacionistas falam que tem entre a criação e o dilúvio. Dentro dessa narrativa, o Noé seria o Adão cromossomo Y e a Eva seria a Eva mesmo, né, mitocondrial. Ou seja, os dois não se Paula conhecem RD. e não necessariamente Bem-vindo a estamos falando do Leitão.arte. primeiro indivíduo da espécie. No caso, quando a gente está falando de ciência e do que aconteceu na vida real, né, fora da lenda e dessa parte mitológica, não é o primeiro indivíduo da espécie em definitivo, tá? Nenhum deles. Mas mesmo utilizando a narrativa bíblica, né, que é a narrativa mitológica, você consegue demonstrar que não precisa ser o primeiro indivíduo da espécie a ser o ancestral comum mais recente de todo mundo. E no caso, porque, segundo a narrativa bíblica, há um gargalo populacional aqui na época do dilúvio. Mas você nem precisa, na vida real, né, de populações reais, de ter um gargalo tão estreito assim, né, de sobrar só 8 indivíduos. Né? Não precisa. Você pode ter um gargalo mais largo, ou você pode ter outros fatores que fazem com que esse ou aquele aquele indivíduo reproduza mais do que os outros e que, eventualmente, o seu conjunto genético dessas características, né, mitocôndrias e cromossomo Y, sejam espalhados pela população e acabem, eventualmente, estando presente em todos os indivíduos algumas gerações depois. Bom, enfim, então acho que dessa vez eu consegui deixar talvez um pouco mais didático, né? Espero que agora tenha dado para entender. Ah, e já ia esquecendo, tá? Isso daqui não é corroborado pelos dados que a gente encontra utilizando os mecanismos científicos, ok? Inclusive até o oposto, tá certo? A Eva mitocondrial ela é mais recente, mas eu já vou falar sobre isso. E a gente passou sim, na nossa espécie, por alguns gargalos populacionais globais, mas esses gargalos não chegam a formar. Seria impossível, ainda mais um gargalo há 4.000 anos. Mas enfim, vamos com calma aí, que eu já vou falar para vocês aí. E agora, para terminar, eu preciso falar das datas, né? As datas que foram calculadas pelos cientistas para quando viveram, né, essa Eva mitocondriana e o Adão cromossomo Y. No caso, esses cálculos eles são feitos usando algumas taxas de mutação, proporção, a quantidade de gerações necessárias, uma coisa assim que eu não vou explicar aqui, até porque eu mesmo não entendo tanto assim, a ponto de poder, eu teria que estudar bastante para fazer um vídeo detalhado sobre técnicas de cálculo de relógio molecular, o caramba 4. No caso, eu vou me limitar a dizer os dados que foram publicados nos artigos mais recentes, é de que a Eva mitocondriana provavelmente viveu entre 120 e 200 mil anos atrás, levando em conta que a nossa espécie hoje é calculada como tendo tido origem entre 300 e 350 mil anos, ou seja, faz sentido, né? A gente teve ali, então, uma origem da nossa espécie durante centenas de milhares de anos, mas a ancestral mais recente seria uns 100 mil anos, né? Mais recente, né? No caso. E o Adão cromossomo Y seria mais antigo. Ele teria vivido entre 300 e 200 mil anos atrás. Então, no caso, seria até o inverso do que essa explicaçãozinha bíblica que eu dei para vocês aí, né? No caso, o ancestral comum masculino seria mais antigo que o ancestral comum feminino, né? No caso, os ancestrais mais recentes. Não vou cansar de repetir isso de jeito nenhum. Só que um artigo, que eu estou inclusive com ele aberto aqui, que é de um grupo de cientistas liderados pelo Douglas Hodge, foi publicado em 2004, no caso, é que aqui ele foi enviado para publicação em 2003, foi publicado em 2004. Ou seja, já não é um artigo lá muito novo, tem uns 20 anos aí, que faz uma modelagem para testar quando teria vivido o ancestral comum mais recente, usando cálculos matemáticos. E eles chegam numa data absurdamente recente, de entre 7 a 6 mil anos. E isso foi, enfim, o que os criacionistas precisavam para dizer que eles estavam certos. Finalmente alguém teve a coragem de publicar a verdade, o caramba 4. Só que o próprio artigo dá elementos para mostrar porque é que a gente tem que tomar muito cuidado com esses dados. Por exemplo, por que eles chegaram num dado tão recente? Eles levam em conta a colonização europeia
do século XVI para frente. Eles levam em conta isso. Então, eles colocam aqui sobre a mortandade gigantesca de nativos americanos durante a colonização europeia, sobre a miscigenação com europeus de boa parte das pessoas de todos os continentes durante esses últimos séculos, e não só dos europeus, né, mas também dos africanos, que foram levados para tudo quanto é lugar do mundo, né, indianos também, né, foram levados para vários lugares. E aí eles fazem essas contas todas e chegam à conclusão de que o ancestral comum mais recente da nossa espécie seria realmente muito recente, teria uns 6 mil anos. Eles falam, por exemplo, da Tasmânia, tá, que se isolou da Austrália fisicamente, né, com a última subida dos oceanos, entre 8 a 12 mil anos atrás. Então, os nativos da Tasmânia não teriam como ter um ancestral comum, né, com todo o resto da humanidade com 6 mil anos. Né? Não daria, porque eles teriam se isolado muito antes disso. Só que eles falam, não sobrou nenhum nativo da Tasmânia. Pelo menos não que seja 100% genético nativo da Tasmânia. Se você for ver lá os sites e tal, você tem um monte de tasmanianos que apregoam terem uma ancestralidade nativa, né? Tudo bem, isso daí aí a gente entra numa questão da antropologia. Mas do ponto de vista genético, não tem nenhum nativo australiano ou alegado nativo australiano que seja 100% nativo. Todos eles têm uma proporção europeia de genética muito grande. Então, o ancestral em comum de todos os tasmanianos hoje em dia, ele traça desde da invasão inglesa lá na Tasmânia, que faz o quê? Uns 200 anos mais ou menos. Foi em 1800 e pouquinho que começou a colonização para valer mesmo dos ingleses na Tasmânia. Aqueles que estavam lá, que a gente podia traçar um ancestral em comum mais antigo, morreram. E a miscigenação acabou aproximando cada vez mais esse ancestral em comum. Então, a lógica que eles usaram aqui foi levando em conta o mecanismo de perda de isolamento que as populações humanas foram sofrendo o passar da colonização europeia, né, nos últimos 500 anos e pouquinho. E o importante, obviamente, de ressaltar é que esse artigo dos caras aqui que eles estão usando não é um artigo criacionista. Eles não estão dizendo que esse ancestral comum mais recente foi o primeiro indivíduo da espécie, tá certo? Eles só estão falando dessa questão ali de traçar matematicamente aí onde estaria. Só que mesmo assim, eles deixam muito claro, mas muito claro, que o cálculo deles não é para ser levado a ferro e fogo, porque tem muitas variáveis aqui que não estão sendo levadas em conta e nem tem como. Eu duvido que eles tenham colocado aqui os povos de Andaman, lá, que tem a galera lá da Ilha Sentinela, que todo mundo me pede para fazer vídeo sobre eles, que estão isolados razoavelmente muito tempo. E mesmo que tenha tido algum fluxo gênico ali, né, de alguém de fora tal, provavelmente não foi o suficiente para aproximar tanto assim o ancestral em comum. E esses caras estão lá provavelmente há mais de 60 mil anos. Mas enfim, eu não fui atrás para ler como foi a história recente dessas ilhas. Aí vai que teve aí uma miscigenação, alguma coisa assim. Mas até onde eu saiba, não. Então, e não é só pegar o exemplo de Andaman que eu falei agora, tá? É um pouco controverso, tanto é que, como eu falei, nenhum outro artigo que eu achei aqui corroborou essa hipótese deles aqui. Como eu falei, é uma hipótese mais matemática, os próprios autores falam aqui que é uma tentativa, é extremamente tentativo, né? Então, que é um modelo que contém muitas óbvias fontes de erro, que foi motivada mais por uma consideração teórica do que realmente tentar simular a realidade. Né? Enfim, isso daqui foram os próprios autores que escreveram. Tá? Enfim, ninguém concordou muito com isso, mesmo levando em conta a morte de etnias isoladas há muito tempo ou a sua intensa miscigenação. O nosso ancestral comum mais recente, o que a genética demonstra, que aparentemente viveu no caso feminino, entre 120 e 200 mil anos atrás, e no caso masculino, entre 300 e 200 mil anos atrás, ok? Então é isso que a ciência tem dito, tá bom? Então espero ter deixado claro aqui, né, de maneira um pouco mais didática, porque aqui quando a gente está falando de Eva mitocondriana e Adão cromossomo Y, a gente não está falando dos primeiros indivíduos da espécie, porque é que não necessariamente um conviveu com o outro, e principalmente, porque é que isso de maneira alguma indica que a nossa espécie tem, sei lá, 6 mil anos e que a Terra é jovem e o caramba 4, ou que corrobore com qualquer narrativa criacionista bíblica, certo? Lembrando que criacionista não é sinônimo de evolução teísta, ok? Tem vários religiosos, cristãos, judeus, muçulmanos, etc, etc, que
conseguem conciliar perfeitamente, inclusive a maioria, porque a maior parte das pessoas que estudam evolução não são ateias. Quando eu estou me referindo a criacionista, eu estou falando especificamente daquele grupo de literalistas bíblicos que negam a evolução. Precisa negar a evolução para ser criacionista. Então esse é o caso do que eu estou tratando aqui como criacionista, beleza? E pois bem, eu espero que eu tenha sido didático o suficiente para fazer vocês entenderem tudo aqui que eu expliquei. Entre o vocês, eu estou incluindo o João Paulo, que eu tenho certeza que vai assistir esse vídeo. Tá? E para suprir, inclusive, né, a falta de conceitos mais básicos, né, de dinâmica populacional, que foi o que eu tinha falado para ele, né, no dia lá. Né? Eu falei assim, falta ali um estudo, um entendimento maior de dinâmica populacional para sacar o que é que esses artigos estão buscando, né, e o que eles estão efetivamente dizendo e respondendo. Então eu vou deixar aqui na descrição dois livros, não são muito fáceis de achar, mas são livros base de graduação em biologia. Um que é o Princípios de Genética da População, que é do Daniel Hartl, que é um livro muito conhecido, pelo que eu vi a edição, não sei se é a mais recente, né? Tem também o Andrew Clark como autor. Também tem o Introdução à Genética do Anthony Griffiths, que é um livro clássico também dessa área, que não sei o quanto que está sendo atualizado, né? Porque eu lembro de quando eu estava na faculdade de ter estudado com o Griffiths, né? Enfim. Então são livros básicos, né? Eu vou deixar alguns aqui na descrição também, pelo menos os nomes, né? Depois vocês procurem aí aonde conseguir achar, né? Para conseguir ler. Deve ter gente que vai conseguir em PDF também. Então eu espero que quem esteja interessado mais aí nessa área, né? Tem aí pelo menos o básico do básico para poder entender o que está sendo dito nos artigos e conseguir fazer aí, digamos assim, uma discussão um pouco mais embasada naquilo que a ciência diz e não no que as pessoas acham que a ciência diz. Tá certo? E chega de falar, eu vou lá dar a minha palestra que não vou me atrasar. Um abraço para vocês e falou! Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos tentar mudar um pouco a vibe aí, né, dos últimos dias, tá? Tentando fazer uma coisa um pouquinho mais animada. Eu resolvi fazer hoje um vídeo sobre um assunto que há muito tempo eu falei que eu ia fazer e não fiz, tá? Que é um vídeo sobre a evolução das baleias, tá? Então eu acho que é um assunto muito legal, acho que vocês vão gostar pra caramba, então vamos nessa. Pois bem, vocês vão ver que esse assunto vai vir bem a calhar, porque eu recebi, como eu já tinha mostrado até no outro vídeo, naquele meu da astrologia, né, uma caixa da Doppel Store com as novas estampas das camisetas, tá? Eu vou abrir aqui, eu fiquei, quase um mês com essa caixa fechada aqui em casa, vou fazer o unboxing aqui em vídeo. Eu acabei de rasgar todas as camisetas com a tesoura. Então vamos lá, aqui. Vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Se vocês conseguem. Não, não vou conseguir. Então deixa aqui. Vou colocar aqui que é mais fácil pra vocês verem, porque senão fica meio ridículo, né? Eu abrindo essa caixa sem ninguém ver. Very good. Very good. Vamos lá, deixa eu guardar a tesoura. Crianças, não brinquem com tesoura sem acompanhamento de um adulto. Então vamos ver as camisetas que eu ganhei aqui da Doppel Store. Bom, uma delas... Até aqui, muito legal, frase do Carl Sagan. Somos todos poeira das estrelas. Olha que da hora. Cheirinho bom. Tá lavadinho. Um cheiro de amaciante. Vamos ver aqui. Ah, que da hora. Eu tava louco por essa daqui. O Igor tinha falado pra mim que ia mandar esse aqui pra mim. E é o que eu queria. Moletom. Aliás, vou usar já. Moletom do Senhor dos Anéis. É o Senhor dos Anéis, né? É o Senhor dos Anéis, ó. É a árvore de Gondor. Aqui, ó, que da hora. Muito louco. Aliás, poeirei right now, porque está mais frio agora e eu não pus porque não queria. Ó, que legal, muito bom. Ô, cacete, nem para fazer propaganda eu sirvo. Não sirvo pra nada, inútil. Muito bom.
adorei e serviu. Então vamos lá, não estou tão gordo assim, então ainda consigo, estou perdendo peso na verdade. Vamos continuar aqui com esta abertura de camisetas. Aqui temos uma camiseta com a mesma estampa, que é... Eita, nós, peraí. Que é aqui, ó, também de manga comprida, olha que legal, camiseta de manga comprida, de Gondor também, da árvore de Gondor, com a inscrição em volta. E aqui temos... mais uma do Senhor dos Anéis. Eu adoro Senhor dos Anéis, então pra mim é uma nerdice fantástica, que é o Balrog, aqui ó, que da hora, o Balrog aqui, com... Tem o Gandalf? Tem o Gandalf aqui embaixo, ó. O Gandalf se defendendo do Balrog aqui, ó. E o Shall Not Pass. Gente, tem muita camiseta aqui. Tem muita camiseta. Eu não vou abrir todas, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vocês vão ficar de saco cheio desse monte de merchan. Eu vou abrir uma que é extremamente especial para mim. Que é uma que eu queria muito mostrar para vocês. Porque é a primeira camiseta exclusiva do canal do Pirula. Então essa daqui é a primeira estampa que só na lojinha do Pirula vocês vão conseguir comprar, tá? Na Doppel Store, que é a genealogia das baleias. Olha que da hora, cara. Eu vou, então, aproveitando, né, que por um acaso ganhei aqui esta caixa da Doppel, por um acaso tem aqui uma estampa que eu tinha ajudado a fazer, né? Então eu vou explicar essa estampa e explicando junto a evolução das baleias, tá? Gente, ficou muito legal, cara. Dá pra ver os ossinhos de cada um dos bichinhos aqui, cara. Ficou muito bom, vocês não têm ideia. Aliás, agora, a partir de agora, eu vou gravar o vídeo mais pra cá, porque eu vou precisar de um monte de figurinhas pra mostrar pra vocês, então é mais fácil que fique esse lado aqui pra eu colocar as figurinhas, não preciso ficar me reposicionando. Então aí do lado vocês vão ver a figura que vai vir na estampa da camiseta, caso vocês queiram comprar. Link aqui na descrição, como sempre. Bom, então vamos começar. As baleias, como praticamente todo mundo sabe, são mamíferos, certo? Elas não são peixes, quer dizer, não peixes estrito sensu, né? Elas são animais de ancestralidade terrestre que voltaram para a água depois, certo? Então, ainda que todos os vertebrados terrestres sejam peixes tecnicamente, né? Derivam dos peixes, etc., nós somos mamíferos, né? Temos uma origem em comum terrestre e as baleias fizeram o caminho inverso e voltaram para a água, né? O ramo das baleias, né? Que é chamado de cetáceos, né? Os cetáceos incluem baleias, golfinhos. Eu já vou falar sobre essa distinção entre baleia e golfinho, tá? E antes de explicar o que é um cetáceo e como foi a evolução dos cetáceos, eu preciso explicar o que é um artiodátilo. O que significa artiodátilos? Significa dedos pares. Basicamente isso. Ou seja, ele foi cunhado para um grupo que tem um número par de dedos nos pés e nas mãos. Ou seja, nós não seríamos artiodátilos usando essa classificação, porque nós temos 5 dedos, isso é um número ímpar. Porém, não é qualquer mamífero com número par de dedos que poderia ser considerado um artiodátilo. O nome artiodátilo, ele só é utilizado para animais com casco, ou seja, animais de casco par, porque ele era usado para diferenciar dos perissodátilos, que eram os animais de casco com um número ímpar de dedos. Exemplo de animal com um número ímpar de dedos: cavalo. O cavalo tem um dedo só. A anta, se não me engano, tem 3 dedos só. E com um número par, são aqueles que a Bíblia chama, né, de animais de casco fendido, né? Então são porcos, bois, cabras, ovelhas, antílopes, as girafas, toda essa sorte aí de cervídeos, bovídeos, que todo mundo sabe muito bem, que é muito conhecido porque são uma gama enorme de mamíferos domésticos, né, que a gente usa para alimentação, para tração e etc. E você também tem alguns outros grupos de artiodátilos que são um pouquinho diferentes, mas que também são mamíferos de casco com um número par de dedos, tá? Que são os hipopótamos e os camelos. Enfim, temos aí um grupo muito grande, muito extenso de mamíferos. Por muito tempo, a gente teve uma grande discussão na academia científica, e isso você pode colocar mais de 100 anos, sobre da onde teriam vindo
as baleias e golfinhos, certo? De que ramo eles teriam descendido entre os mamíferos, porque a gente sabia que eles tinham provavelmente um ancestral terrestre, pelo simples fato de eles serem mamíferos, né, de respirarem ar ao invés de respirar com brânquias, etc. Eles tinham que ter essa ancestralidade, e eles têm também os membros posteriores vestigiais, então as perninhas das baleias são vestigiais, e isso pressupõe que anteriormente as pernas delas eram funcionais. Então, isso todos os acadêmicos, desde o período vitoriano, já calculavam que as baleias teriam um ancestral terrestre, certo? Um mamífero terrestre. Mas qual seria o grupo da onde esse ancestral veio? Aí era sempre um mistério. E por muito tempo o pessoal achou que, como as baleias e os golfinhos são carnívoros, teria vindo do ramo dos animais carnívoros, que é o grupo carnívora, né, de mamíferos que inclui ursos, gatos, cachorros, hienas, coatis, guaxinins, enfim, todos esses grupos aí de mamíferos que geralmente se alimentam de carne, tá? Lembrando que esse é um grupo filogenético, então o ancestral deles provavelmente comia carne e todos os descendentes originalmente comem carne, ainda que um ou outro perdido ali no meio tenha mudado de alimentação, né? O panda é um exemplo sempre usado, né? Enfim, por muito tempo se achou que as baleias eram carnívoros, porque você tem um grupo de animais carnívoros que está no meio do caminho. Na verdade, você tem mais de um, né? Então, por exemplo, você tem as lontras também são um grupo de animais do clado dos carnívoros, né? Carnívora, que tem uma vida semiaquática ali, né? Lontras, ariranhas, enfim. Você tem também o grupo dos leões marinhos e focas, tá? Que são 3, na verdade, né? Leões marinhos, focas e morsas, que são mamíferos da linhagem dos carnívoros que vivem meio que num híbrido ali. Eles conseguem se locomover em terra firme, ainda que com uma certa dificuldade, e os membros posteriores se adaptaram para nadadeiras que ficam lá para trás do corpo, né? O rabinho deles é muito curto, e eles usam essas nadadeiras para se locomover na água, e os membros da frente viraram remos, né, também para conseguir fazer com que eles se locomovam bem na água. Uma das características para que você se locomova bem na água geralmente inclui a perda de pelos, ou pelo menos a uniformização desses pelos, né? Então seria uma cera ou alguma coisa que é usada para deixar os pelos muito grudadinhos no corpo, que é o que as lontras têm, o que os castores têm também. Mas no caso do grupo das focas, leões marinhos e morsas, a maioria deles tem uma quantidade muito pequena de pelos. Quando o filhote tem muito pelo, por isso que o filhote de foca é fofinho, e depois ele vai perdendo esses pelos para melhorar a hidrodinâmica, né, a locomoção dentro da água. Então as focas, por serem do grupo dos carnívoros e terem esse formato aí semiaquático, foram consideradas por muito tempo do grupo mais próximo das baleias. E teve várias outras sugestões, né, de onde teriam vindo as baleias, até que com o advento maior do uso de teoria cladística e também o uso de caracteres moleculares, ou seja, você conseguir fazer comparações de DNA entre as linhagens, hoje já é consenso, digamos assim, na academia científica, né? Hoje já acredito que pouquíssimas pessoas discordem, se é que tem alguém que discorda, que as baleias, na verdade, vieram desse grupo dos artiodátilos, ou seja, dos mamíferos com casco fendido. E o que é uma coisa muito louca, porque a última coisa que você consegue imaginar vindo de uma baleia é que ela tem algum parentesco com uma vaca. Mas isso é que é a grande maravilha da evolução, que se você olhar só as duas pontas, obviamente que você vai achar que uma união entre as duas é uma completa maluquice. Porém, quando você vai colocando fósseis no meio do caminho e você vai comparando os formatos intermediários, você vai vendo que dá para formar uma linha de união, né, um anel que junta essas duas extremidades de uma maneira que a gente não precisa de nenhum grande salto evolutivo ou um grande salto lógico para conseguir fazer essa sequência de passos, tá? Então, é exatamente isso que a gente tem com as baleias. O que isso significa? Que analisando a comparação de DNA entre as baleias e os artiodátilos, eles chegaram à conclusão, né, os cientistas chegaram à conclusão de que eles estão mais próximos do que qualquer outro grupo. Quando você vai olhar os fósseis das baleias, né, que são as primeiras baleias, que eu já vou falar para vocês, né, quais são, você vê que eles têm semelhanças muito grandes com esses artiodátilos. A principal semelhança entre eles tem a ver com ossos do calcanhar. Não vale a pena aqui ficar entrando em grandes detalhes, mas os ancestrais das baleias tinham pernas funcionais, e essas pernas funcionais tinham ossos do calcanhar muito, muito, muito parecidos com ossos dos artiodátilos, tá? O que faz todo sentido, uma vez que o ancestral deles tinha casco e se locomovia em terra firme. Então, isso é uma das características físicas que os artiodátilos compartilham com as baleias. Mas o que bateu o martelo mesmo foram características no DNA,
que juntaram os dois grupos. Então, hoje, o grupo das baleias, como está junto com o grupo dos artiodátilos, a gente chama tudo de cetartiodátila, tá? Para poder incluir os dois grupos, né? Mudou-se o nome. E aí vai uma outra discussão. Dentro desse grupo dos artiodátilos, né? Agora chamado cetartiodátila, qual deles é mais próximo das baleias? Isso também é uma coisa que fez as pessoas ficarem matutando por muito tempo dentro da academia científica. Dentro, então, do grupo cetartiodátila, né? Você tem várias ramificações. Uma delas são os Camelidamorpha, que é o grupo que vai dar origem aos camelos e às lhamas, né? Suinamorpha, que dá origem aos porcos, e Ruminantiomorpha, que vai dar origem aos ruminantes, né? Que aí inclui as ovelhas, os bois, as cabras, os cervídeos, né? Veados, etc., girafas e tudo mais, tá? Esse grupo aqui na nossa estampa está representado aqui no cantinho, porque ele não interessa. O grupo dos artiodátilos que nos interessa são um grupo chamado de Cetancodontamorpha, que inclui baleias, golfinhos e hipopótamos. No caso, o que junta baleias com hipopótamos, né, são uma série de características no crânio, né, alguns ossos que entram em contato, alguns sulcos e algumas reentrâncias que você consegue ver que são específicos deles, assim como algumas características dentárias, né, como, por exemplo, a separação entre os incisivos, enfim, tem uma série de outras características aí. Bom, um dos ramos mais interessantes aqui